Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras. Eu vou usar esse tempo de explicação pessoal para falar, como vocês devem imaginar, a respeito dos ataques que eu recebi nas últimas 2 semanas do vereador Felipe Corá, do Patriotas de Santa Bárbara do Oeste. Mas antes eu quero fazer uma pequena contextualização, antes de entrar no caso propriamente dito. Existe uma narrativa hoje que todo mundo consegue perceber que vai no sentido de deslegitimar e desqualificar as pessoas que têm uma posição política e que manifestam essa posição política publicamente. Hoje, quando a gente conhece uma pessoa, a gente imediatamente começa a buscar informação sobre como essa pessoa procedeu, quem ela era em 2018. A gente busca informação, inclusive, sobre como a própria pessoa lida com as escolhas que ela fez em 2018, na ocasião da eleição presidencial. E isso não é à toa. A esquerda aqui no Brasil sempre existiu, mas essa tal polarização que a gente ouve tanto nos nossos dias, ela foi gestada durante o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, e ela floresceu agora com a eleição do inominável em 2018. Hoje se fala em 2 polos, aqueles que apoiam o governo federal, o governo Bolsonaro, e aqueles que repudiam o governo federal e que reprovam as ações e as escolhas que ele toma lá em Brasília. Aqueles que naturalizam a violência e o autoritarismo, e aqueles que valorizam a democracia e as posturas republicanas. Desde 2016, a ofensiva contra a democracia tornou-se explícita e veio nos conduzindo até este cenário que nós estamos hoje vivendo, onde se fala tanto de polarização. E, dentre aqueles que desaprovam o governo do Jair Bolsonaro, existe muita divergência dentro deste campo. Não é um bloco homogêneo de posição política. Existem pessoas mais à esquerda, existem pessoas mais até à direita, às vezes pessoas que nunca se interessaram até por política, mas em relação ao governo Bolsonaro, construíram uma posição. Há aqueles, por exemplo, que desaprovam o governo federal do Jair Bolsonaro nos corredores, secretamente, um pouquinho envergonhados, mas reprovam. Talvez fazendo um cálculo eleitoral de que a manifestação pública de reprovação do Jair Bolsonaro possa impactar na sua aprovação, na sua votação, numa futura disputa eleitoral. Existem aqueles que desaprovam o governo Bolsonaro do ponto de vista moral, acham que ele fala bobagem, mas que, na verdade, economicamente falando, ou na política econômica, concordam com a política do Jair, que é a política que deixa subentendido para a gente que o Estado deve estar a serviço de interesses de grupos de privilegiados. Mas isso é outra história. O curioso é que toda vez que alguém faz uma crítica ao Jair Bolsonaro, quase sempre, no senso comum, essa pessoa é lida, é entendida, é rotulada como alguém de esquerda, especialmente petista. Falou mal de Jair, petista. Isso é o que está posto no senso comum. Como se isso automaticamente desqualificasse a pessoa que faz a crítica ao Jair Bolsonaro. Como se, por fazer a crítica ao governo federal, usássemos, nós que os criticamos, as mesmas estratégias de linguagem e de comunicação que caracterizam o Jair Bolsonaro, mas também os seus seguidores mais fiéis. Estratégias que vão no sentido de sufocar o fluxo das ideias, de convencer o interlocutor, aquele com quem a gente fala, não pela qualidade dos nossos argumentos, mas pela força. Pela força como? Acionando, durante o seu discurso, emoções muito primárias, até primitivas, como o nojo, a ira, o ódio. Feita essa introdução, eu venho falar especificamente do que aconteceu
comigo, mas eu ia falar conosco, né? Porque, na verdade, não foi a mim apenas que atingiu, né? Isso vai ficando mais claro. Eu estou aqui para dizer que os ataques que eu sofri na última semana, né, proferidos pelo bolsonarista e vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara do Oeste, me marcaram profundamente. Eu estou aqui, e já digo, não é para divertir ninguém, é, na verdade, porque eu dedico a minha vida, e especialmente o meu mandato, a lutar contra a desigualdade de gênero, contra a violência contra a mulher, que a gente vive no nosso dia a dia, e que atinge a todas as mulheres, e não só a mim. Por isso que não dá para se omitir nesse momento, né, como foi sugerido por diferentes vozes aí nos últimos dias. Você vai dar palanque para isso, você vai dar cartaz para isso. Eu não poderia atuar de maneira diferente. Que moral eu teria para falar de violência contra a mulher ou para encorajar uma mulher a buscar proteção e reparação do dano que ela sofre no seu ambiente de convivência, no seu ambiente de trabalho, quando ela sofre violência? Que moral que eu teria se eu ficasse calada nesse momento? Então, peço para que vocês pensem por essa perspectiva também. Ouvi também, gente, será que vale a pena levar isso para a justiça? Eu digo que vale, não só nesse caso, mas em qualquer caso de violência contra a mulher, né? Vale buscar a reparação dessa violência, vale buscar a efetivação da justiça. Ouvi também, e aí dói, será que essa fala, Ju, contra você, ela não é resultado da postura que você adota durante a sessão? Ora, é o mesmo discurso que responsabiliza a vítima, a mulher vítima de agressão, pela agressão sofrida. Apanhou? Fez o quê para apanhar? Sofreu violência sexual? Mas que horas eram quando você estava lá? É mais ou menos por esse caminho, essa linha de raciocínio que, infelizmente, eu ouvi, inclusive de agente público. E é lamentável, né? Com uma postura agressiva, covarde, intimidadora, misógina, o vereador Felipe Corá, ele publicou um vídeo onde ele tenta desqualificar a minha pessoa e as minhas posições em relação ao governo federal, fazendo um ataque raivoso, né? Não se trata de uma exposição de argumentos que desmontam os meus argumentos, mas um ataque à minha honra, à minha dignidade. A gente não pode aceitar que, num Estado democrático de direito, como é o nosso, um vereador da cidade vizinha mande uma vereadora, uma mulher, eleita democraticamente, lavar a boca com ácido sulfúrico, pelas suas posições políticas. O ácido sulfúrico não é sabão. Ele, na verdade, é quase que um instrumento de tortura. O ácido sulfúrico, colegas, ele é muito usado em situações de agressão contra mulheres. Por quê? Porque ele não só mutila o corpo, gera traumas, pode cegar, pode amputar uma parte do teu corpo. Ele não traz só esse trauma, mas ele revela também, por parte do agressor, um desejo de aniquilar a sua imagem e de atacar um atributo que é socialmente muito valorizado, a gente sabe disso, que é a aparência física. Se você está ouvindo isso e não entendeu ainda, e eu não gosto desse argumento, mas só resta me pedir isso. Coloca a tua mãe, tua esposa ou tua companheira no meu lugar e faz o exercício, se tiver difícil até agora de entender. Fica nítido que não é um caso de polarização, de divergência política, como eu ouvi, inclusive, de agentes públicos. Trata-se de violência, de discurso de ódio, que foge da racionalidade, insulta, intimida, constrange. Aliás, se não fosse verdade isso, a Justiça não tinha ordenado que o vereador retirasse o vídeo das redes sociais. É inaceitável que ele use o seu posto para atacar a minha figura com esse discurso de ódio, com afirmações levianas. O vereador, inclusive, afirma que eu defendo o aborto. Aborto é crime. Se coloquem no meu lugar. Se alguém afirmar que tu defende uma prática que é um crime, como vai se sentir? Além disso, né, claro, ele fala também que eu defendo o bandido, né? E naturaliza a violência contra a mulher quando ele faz uma menção
ácido sulfúrico no meu rosto. Esse discurso de ódio, ele não ofende só a mim, mas a todas as mulheres que são diariamente desrespeitadas nos seus espaços de convivência. Eu fui eleita aqui pela população de Americana para trabalhar para que a cidade seja mais justa e igualitária e que a gente tenha uma qualidade de vida melhor nessa cidade e não para ficar entrando em debate infrutífero, improdutivo, né, para dizer o mínimo, com um vereador da cidade vizinha. No entanto, é fato que a gente foi agredida, a gente sofreu um impacto, isso atinge a mim, mas atinge também o meu mandato, e a gente não podia ignorar isso. Protocolei na última terça-feira uma ação por danos morais. Pedimos para a Justiça, né, em caráter liminar, a retirada do vídeo das redes sociais, que já foi atendido, mas pedimos também a retratação e uma indenização para que seja pedagógico e exemplar, e a gente espera ver esses pedidos atendidos. Protocolei também na Câmara de Santa Bárbara um ofício pedindo para que a mesa diretora de lá tome alguma medida pública em relação a isso, no sentido de repreender, né, não sei se é a melhor palavra, mas de rejeitar esse tipo de conduta, né, de tornar inaceitável publicamente esse tipo de conduta. Pedimos também, fizemos aqui na casa, aqui na Câmara de Americana, um pedido de abertura de processo administrativo, infelizmente, muito triste, para avaliar, na verdade, a postura de um servidor nosso que reproduziu num programa de TV, na íntegra, o vídeo com as ofensas do vereador Felipe Corá. Fez alguns comentários, enfim, e aí nessa parte eu não vou dar muito detalhe, e quem quiser mais pode ler na nota pública que nós publicamos ontem à noite, se eu não me engano. Liberdade de expressão é fundamental, eu defendo muito, mas isso não dá o direito a ninguém, de proferir acusações sem fundamentos e de incitar a violência contra quem quer que seja. Desde o início desse mandato, do meu mandato, tenho o objetivo de fazer uma construção coletiva, democrática, participativa. E reitero aqui, aproveito essa oportunidade para reafirmar esse compromisso com a defesa de direitos humanos dos trabalhadores, das mulheres, da população negra, da população LGBTQIA+, e outras minorias sociais. Consideramos esse espaço, primeiro, de exercício e conscientização, que acontece primeiro aqui na cidade. Qualquer postura que nega um debate político saudável, democrático e fere as regras do jogo democrático por meio de ameaças, são, por nós, veementemente repudiadas. Estamos ainda, queremos afirmar isso, abertos a discutir ideias, a receber as críticas, que são importantíssimas e fazem a gente aperfeiçoar o nosso trabalho, para a gente continuar trabalhando em projetos e em ideias que melhorem a vida das pessoas que moram em Americana. Exigimos, está acabando, exigimos que haja responsabilização dos agressores de forma exemplar, especialmente para o vereador, né, que disparou essas ofensas, não somente para que eles não voltem a cometer esses ataques, para que esses ataques não se intensifiquem, mas também porque a gente luta diariamente para desnaturalizar a violência de gênero e garantir a todas as mulheres uma vida com dignidade nos espaços privados e nos espaços públicos, para que elas sejam livres de qualquer e toda forma de violência e opressão. Respeito às divergências de opiniões e o uso responsável da internet são fundamentais para a gente construir uma sociedade saudável. O ódio, a violência e a intolerância, eles precisam ser responsabilizados e repudiados publicamente. E nós continuaremos firmes na luta em defesa da justiça social, dos direitos humanos e da democracia. É isso. Obrigada, presidente. Dou por encerrado a ordem do dia.